Salmos 23, verso 5 diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então não é só a mulher que prepara a mesa, Deus prepara a mesa também. Deus prepara a mesa. E a Bíblia diz que Deus prepara uma mesa na presença dos teus adversários. Ele faz a mesa. Ele prepara. Assim como Ele prepara a mesa diante dos nossos inimigos, Ele prepara a mesa também diante daqueles que existe um propósito divino de nós estarmos sentados com eles na mesa. E hoje nós vamos entender exatamente isso. O Deus que prepara uma mesa para nós. Eu tenho que estar na mesa que Deus preparou. Eu tenho que estar não na mesa que o diabo preparou, na mesa que Deus preparou para mim. Você não foi destinado a estar em todo lugar. Deus tem um lugar específico para você. Assim como na mesa tem um lugar para o pai, para a mãe, para os filhos, Deus também prepara um lugar para nós estarmos. Deus prepara a mesa para nós nos sentarmos nessas mesas. Precisamos tomar mais cuidado com o lugar onde nós semeamos nossas sementes de energia, amor, tempo e conhecimento. Tem mesas que você senta que não tem propósito de você sentar ali. E nós temos que ter cuidado com reuniões, com conversas e com mesas que não tem propósito de nós estarmos. Você tem que entender que o seu tempo aqui nessa terra é curto. E se você gastar tempo com gente errada, você vai perder sua energia. Você vai perder o que você poderia semear na mesa certa. Então, preste atenção se você está sentado na mesa certa. Porque se você estiver sentado na mesa errada, o preço pode ser alto. Jesus não foi aonde ele era solicitado, mas ele foi aonde ele era desejado. Abre a tua Bíblia comigo em Mateus 10, 14. Essa é a segunda passagem que eu quero ler com vocês. Olha o que Jesus ensinou para os discípulos. Porque podemos estar insistindo em relações que não têm propósito. Podemos estar insistindo em coisas que não há, sabe, um destino preparado para nós e nós estarmos. Eu cansei de ter reuniões sem propósito. Eu cansei de estar em lugares sem propósito. Eu cansei de perder meu tempo com pessoas sem propósito. O tempo da gente é a energia da gente também. O tempo é energia, assim como o dinheiro é energia. Você sabia que dinheiro é energia também? Por quê? Porque para ganhar um salário você tem que trabalhar um mês. Às vezes para você comprar uma casa você trabalha quantos anos? Então foi quantos anos de energia para comprar o que você tem? Então aonde você vai colocar o seu dinheiro? Você não está colocando só o seu dinheiro, você está colocando a sua energia também. Eu, para mim vir para cá, eu coloquei a minha energia. Eu saí de Brasília, viajei ontem 4, 5 horas para estar aqui. Estou colocando minha energia no meu tempo. Por quê? Porque eu acredito que essa é uma boa terra para mim semear. Agora, muitas vezes a pessoa está fazendo maus investimentos, porque está colocando a energia dela no lugar errado. Você sabe qual que é o maior problema de uma pessoa quebrada, de uma pessoa falir? É a energia que ela despendeu para aquilo. É por isso que a pessoa tem que valorizar. Ela tem que valorizar o que Deus coloca nas mãos dela, porque o que Deus colocou nas mãos dela é energia. Se eu sentar na mesa errada, eu estou não só gastando meu tempo, eu estou gastando energia. Quando um pai se decepciona com um filho, qual que é a maior decepção? É as coisas erradas que o filho fez? Também. Mas a maior decepção foi o gasto de energia. Puxa, eu fiz tanto por esse menino.
trabalhei tanto por ele, me esforcei tanto. A mãe pensa assim: eu aconselhei ele, eu cuidei, eu dei de mamar. Gastou energia. Então, tudo na nossa vida é energia. E se nós não tivermos o discernimento aonde estamos semeando a nossa energia, o nosso tempo, daqui a pouco estamos cansados. Porque quando você coloca a sua energia no lugar errado, não volta a energia para você. Então tudo é um princípio de semeadura e colheita. E tudo também é a questão de voltar algo para mim. Por exemplo, se nós plantássemos um deserto, sem uma gota do orvalho do céu, ou de chuva, ou de irrigação, eu poderia dar para você um saco de sementes. Então você plantaria no deserto, mas não iria florescer. Por quê? Porque é energia no lugar errado. Entende? Se você acredita numa coisa, então você se dedica naquilo e você gasta seu tempo naquilo. E o seu tempo é energia que você está depositando ali, para aquilo dar certo, para aquela empresa prosperar, para aquela família dar certo, para aquele ministério abençoar a vida de várias pessoas. Tudo é energia que nós colocamos. Então olhe o que Jesus ensinou para os discípulos, prestem atenção. Mateus 10,14. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Por que Jesus disse isso? Jesus, e eu acredito nisso exatamente como está escrito aqui. Jesus disse: se você chegar numa casa, se você chegar numa cidade, e você não for bem recebido, sai de lá. E a Bíblia diz: tira inclusive até o pó debaixo dos teus pés. E se você entrar numa casa e você der paz para aquela casa, e aquela casa não der paz de volta para você, não permaneça naquele lugar. E Jesus disse assim: a paz vai voltar para você, se você não receber a paz, desde que você saia daquele lugar. Então, vá aonde você é celebrado, e não aonde você é tolerado. Não gaste sua energia com gente que não quer se ajudar. Não gaste seu tempo com pessoas que não querem fazer a parte delas. Enquanto é bebê, a gente cuida, a gente alimenta. Mas depois, quando ficar maiorzinho, você precisa de um pouco de volta daquela energia, por meio do agradecimento, por meio, sabe, dos valores que foram colocados ali, por meio, sabe, do amor. Vai vir a justa medida daquilo que foi plantado, quando você carregou na palma das suas mãos. Diga assim comigo: tudo na vida tem que ser muito bem gasto. E Jesus falou sobre isso. Por que você fica insistindo em relacionamentos que Deus já mostrou para você que não tem mais propósito? Por que você fica insistindo com uma pessoa para dar certo, para trabalhar com você, se essa pessoa não se ajuda? Essa pessoa não é grata por aquilo que você está fazendo, e você está lá, gastando o seu tempo, ensinando, ajudando, amparando, mas a pessoa não está fazendo a parte dela. É que nem quando alguém pede dinheiro emprestado. A pessoa perdeu o dinheiro dela e agora quer perder o seu. Só que ela não está pedindo dinheiro só. O que ela está pedindo? Energia. Então a gente tem que saber muito bem aonde semeia. Se você semeia na vida de uma pessoa, para ela começar uma coisa, e ela, sabe, ela pegou aquilo e ela conseguiu multiplicar aquilo, é uma boa terra. É uma boa terra, e ela vai dar sequência àquilo. Agora, como é que você vai estar colocando recurso num saco furado?
Como é que você vai estar colocando energia numa pessoa que não retribui? Sabe, as maiores decepções que eu tive na vida foi em pessoas que eu investi na vida delas, mas eu não tive o retorno. Porque o retorno é muitas vezes um coração grato, só isso, reconhecimento, gratidão, ser uma pessoa leal, mas às vezes nem isso a gente tem das pessoas. Então nós temos que pensar muito bem quando decidimos semear e investir nas pessoas. Você não precisa ficar num lugar que Deus não designou você para estar, nem mesmo para uma refeição. Eu vou repetir, nem para uma refeição. Por quê? Porque o seu tempo é precioso. Tudo tem que ser com propósito. Sabe, você não deve ter pessoas à sua volta só para, de alguma maneira, essas pessoas, elas estarem ali, como corpo presente. Você precisa ter pessoas que estejam remando para o mesmo lado, que tenham a mesma visão, que se alegrem com a sua alegria, que se alegrem com as suas bênçãos, e essas pessoas estejam no mesmo barco que você. Se tem algo que eu sempre penso é o seguinte: eu preciso ajudar quem quer se ajudar, e eu preciso estar com pessoas que estão caminhando comigo, não com pessoas que me abandonam pelo caminho. Você também tem que ter um investimento em pessoas que estão comprando a briga junto com você. São os amigos, são as pessoas leais, e você também ser esse tipo de pessoa.